Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Os falsos apóstolos. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosses exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhando o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia com insensatez, falo também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes.
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Como o apóstolo Paulo sofreu, hein? Quanto sofrimento descrito aqui neste capítulo 11. E nós, às vezes, não resistimos nem um olhar feio para o nosso lado, quanto mais tudo isso que ele passou aqui. Foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu frio, sofreu fome, passou pelos salteadores. Os próprios da nação dele, ele sofreu com eles. Olha, ele sofreu muito, mas ele permaneceu fiel até o fim. Que nós também possamos seguir este exemplo do apóstolo Paulo, suportar as aflições, os sofrimentos, as perseguições, confiados que Jesus Cristo nos dá a vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas às vezes, por tão pouco, nós pensamos em desanimar, em parar, ficamos abatidos, tristes, desconsolados, decepcionados. Mas eu quero ministrar para você esta palavra, que você tenha ânimo, tenha coragem, prossiga, não pare. Creia que Jesus, ele está do seu lado. Ele vê, ele ouve, ele vê, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe do seu intento e do meu também. E também ele sabe aquilo que pretendem fazer contra a nossa vida. Mas Deus é o nosso escudo, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Você que está ouvindo esta palavra, receba em nome de Jesus. Amém. A visão celestial, o espinho na carne, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Esta pessoa é ele mesmo, o apóstolo Paulo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Amém. Parei no versículo 8 do capítulo 12. Na próxima gravação
Você continua ouvindo o capítulo 12 a partir do versículo 9. Deus te abençoe.